Oi, pessoal, boa noite a todos. É com a imensa satisfação que nós temos aqui presente todos vocês, um público expressivo, viu, Eliette? Considerando a situação atual do PPGP, que está de férias, os alunos estão em recesso, vida de mestrando é uma vida difícil, né? E eles aproveitam bem, tentam aproveitar bem esses recessos, não para descansar somente, mas para produzirem, né, artigos, seus projetos e suas dissertações. Já queria iniciar agradecendo a presença de todos e especialmente a professora Eliette Gonçalves Rodrigues Alves, que nessa noite de hoje, né, nos agraciará com sua palestra intitulada Fraude e Corrupção, Indicadores de Riscos ou de Risco Institucional. Eu vou poupar, né, e vou deixar a própria Eliette fazer a apresentação melhor dela mesma, do seu currículo, da sua trajetória, tá certo? Eu só queria, claro, agradecer, né? Queria agradecer a Eliette por aceitar o convite, queria destacar também que está conosco o professor Celso, né, que é coordenador do PPGP, já no final, né, como é de costume, eu passo a palavra para ele, até para ele fazer alguns avisos aos alunos, aos colegas que estiverem presentes, tá bom? Eliette, vou te passar então a palavra imediatamente, tá bom? Se você quiser compartilhar algum documento, você já pode fazê-lo, tá bom? E novamente agradecer a presença de todos. Deixa eu me apresentar, então, fazer aqui os meus agradecimentos. Primeiro, agradeço aí ao convite do professor Luiz, um amigo muito querido, professor, foi meu... ficou na minha banca de doutorado, me deu um pouquinho de trabalho, né, professor? Mas é com grande satisfação que eu venho conversar agora aqui com o pessoal do PPGP para falar um pouquinho de um tema que eu gosto, que é sobre corrupção. Eu gosto de trabalhar o tema, né? Então, eu agradeço muito ao público, porque está bem diversificado, eu vi que tem colegas de trabalho, tem colegas de doutorado, colegas de profissão, e é isso. Eu gosto de tratar desse tema e vamos lá, à disposição de vocês. Deixa eu tentar compartilhar de novo agora a minha tela, que ela estava aqui, não está? Se você preferir, Eliette, eu compartilho de cá. Luiz, faz isso para mim, por favor. Tá. Eu Porque vou esse meu pedir só... computador está Tá bom, brigando. eu vou pedir que você me avises quando estiver vendo a imagem, tá bom? Quando você Ok. começar a ver a imagem, você ou alguém no auditório me avisa, tá bom? Tá certo. Eu vou pedir alguém que me ajude também a aceitar os presentes. Acho que estão chegando Eu vou pessoas, aceitando né? aqui também, já aceitei Ótimo, vários. perfeito. Estão vendo a Ok. imagem compartilhada? Sim, apareceu. Perfeito. Continuam vendo? Pode colocar em tela cheia? Está em tela cheia já. Já estão vendo em tela cheia ou não? Não. Não? Acho que não vai. Bom. O Estão tema, conseguindo posso ver? começar então? Perdão, está conseguindo ver? Estou. Não em tela cheia, não é isso? Não em tela cheia. Tá, vou tentar melhorar aqui. Não vai. E agora? Continua? Não está em tela cheia, não. Tá bom. Eu acho que então que ele não vai aceitar a tela cheia. Vai ficar assim, tudo bem? Não, tá ótimo. Deixamos as perguntas ou comentários para o final ou a gente abre no meio mesmo? A nossa tradição, pessoal, é ao final a gente abrir para as perguntas. Mas, Eliette, você que manda. Eu prefiro ao final, porque daí eu sigo o raciocínio aqui e eu gosto de explicar um pouquinho sobre. Então, podemos começar, Luiz? Podemos. Então, boa noite, pessoal. Vamos falar hoje um pouquinho sobre fraude e corrupção e quais são os indicadores de risco institucional. Eu coloco, assim, indicadores de risco institucional no sentido mais amplo, tá bom? É um guarda-chuva enorme. Primeiro, eu gosto de falar um pouquinho do conceito de fraude, né? Então, a gente vai falar um conceito de fraude e um pouquinho do conceito de corrupção. Aqui, quando a gente trata da formação da matriz de indicadores, a gente precisa ter em mente que fraude ela pode levar a uma concepção de erro. Mas, para a gente diferenciar, aqui a gente está tratando a fraude no sentido da intenção de obter
ganhos. Esses ganhos podem ser pessoais, podem ser ganhos patrimoniais, mas a ideia aqui é trabalhar a questão da intenção, o dolo mesmo da fraude. Outro detalhe também, gente, é que a fraude aqui ela é um pouco diferenciada daquele quesito do direito penal. Então, a fraude a gente pega aqui como se fosse um guarda-chuva, como se fosse o gênero, ok? Para a gente trabalhar a questão dos indicadores institucionais, né, indicadores de risco, a gente trabalha primeiro no campo das normas internacionais. O Brasil é signatário de várias normas. E o Brasil possui também normas muito boas, muito técnicas, né? Então, para você querer trabalhar sobre fraude e formação de indicador, você vai buscar na doutrina internacional, vai buscar na legislação internacional e na legislação brasileira, que, diga-se de passagem, é uma legislação muito boa. O campo legislativo do Brasil para indicador de fraude e corrupção é muito bem composto. Então, nós temos alguns conceitos aqui, eu coloquei de normas técnicas internacionais, que é a norma ISA 240, eu coloquei a questão da outra norma de gestão de fraude, coloquei as normas brasileiras, a que eu gosto bastante, e eu coloquei aqui para vocês, são as normas brasileiras de contabilidade. Por que eu gosto desse conceito? Porque a T11, que é a da NBC, ela traz a contextualização tanto da área civil quanto administrativa e principalmente na área penal, que é onde eu laboro melhor, né? Então, assim, eu estou tendo essa concepção aqui, passando essa concepção para vocês, especialmente pelo terreno da criminologia, né? Há uma criminologia especializada, né? A gente não está trabalhando aqui com condutas, entre aspas, pequenas, condutas cotidianas da população de baixa renda, não. Nós estamos trabalhando aqui a questão de crimes praticados e de condutas praticadas, atos praticados por pessoas de alto gabarito, pessoas da alta administração, por núcleos políticos, núcleos econômicos. Então, é toda uma rede de composição interligada, uma rede minuciosamente trabalhada, estruturada. E aí a gente tem que buscar conceitos técnicos. Eu coloquei aqui a questão da percepção do que seria fraude no mundo material, né? Então, a gente tem aqui uma percepção de que o sujeito, o ator, né? Eu falo assim, ator institucional também, né? Porque a gente está trabalhando também no terreno da governança, na governança pública, da administração pública. O que acontece, gente? A percepção da alta administração, dos núcleos políticos e econômicos é o seguinte: esse comportamento que se produz no submundo da corrupção e da fraude, muitas vezes ele é visto só como uma conduta antiética, e isso reflete muito no que a gente precisa trabalhar, a questão da prevenção, né? Então, o sujeito, muitas vezes, se interpreta a conduta dele como sendo uma conduta feia, é antiética, mas ela não é uma atividade criminosa. A contrário senso, quem está do outro lado, né, precisa formular os indicadores e conhecer esses sinais para poder, inclusive, trabalhar essa percepção que o sujeito tem da fraude. A fraude, no seu conceito constitutivo, e é a questão da intencionalidade, ela se consubstancia por meio da oportunidade. O sujeito, nesse contexto que a gente está falando, ele precisa verificar qual é a oportunidade que ele vai ter para produzir o ato ilícito. Ele vai estar motivado, ele vai sofrer uma pressão. Essa pressão aqui é uma pressão motivada. Quem é que está motivando esse sujeito? Como ele está sendo motivado? Quais são os agrados? Né? Quais são as promessas? E ele vai racionalizar toda essa conduta dele para ver se ele consegue, enfim, alcançar, né, o ganho que ele pretende para ele ou para outra pessoa. Agora, tem uma questão bastante interessante, que a gente está mostrando aqui o triângulo da fraude, é quando o sujeito, ele consegue organizar todos os institutos necessários, ele consegue se capacitar. Então, aí a gente tem a
fraude praticamente consubstanciada, e a gente chama de diamante da fraude, porque ela já reúne todos os elementos, assim, pelo menos a maioria dos elementos que o sujeito precisa para incorrer aí na conduta ilícita. Aí podemos pular para o campo para o próximo slide, Luiz, por favor? Luiz? Ok. Obrigada. Bom, fraude e corrupção. Por quê? Porque uma caminha junto com a outra, mas uma não é a mesma coisa que a outra. Fraude, gente, ela tem uma percepção de um quase erro, um quase engano, mas é um engano intencional. Enquanto a corrupção, ela tem uma contextualização, por assim dizer, ela é mais do que um crime. Ela já de imediato, já você vai trabalhar, você perpassa, inclusive, na questão da governança, você perpassa o terreno do crime, mas você não fica adstrito somente ao terreno do crime. Veja que a corrupção, eu coloquei aqui uma imagem para vocês, essa corrupção que a gente está falando é um guarda-chuva, é um gênero enorme de outras subcondutas e diversificadas. Inclusive, pode ter alguma conduta aqui, que é uma conduta que não tenha sido mencionada, porque ela é muito, muito ampla. Mas a diferença é que nem sempre a fraude perpassa pelo mundo do crime, em que a gente saiba que na lei penal, na lei de licitação, na velha e na nova, é considerado um crime, mas a gente está falando de licitação, a gente não está falando só de todo o terreno em que a gente vê acontecendo as condutas de corrupção. Então, a gente pode ter a corrupção como peculato, a corrupção como crime de licitação, como crime de corrupção eleitoral, a corrupção prevista na nova lei anticorrupção, a gente tem crime de responsabilidade, a gente tem tráfico de influência, a gente tem advocacia administrativa. Então, vocês vão encontrar várias condutas, mas essas condutas, quando elas acontecem, elas perpassam, e eu vou mostrar para vocês o iter criminis e o iter infraciones, ela perpassa, nem sempre ela alcança o terreno do crime, mas ela perpassa nele. O Brasil, hoje, ele está... se a gente for aferir em matéria de nota, pontuação, o Brasil só atingiu 38 pontos de 100 em relação a atingir um bom nível antifraude ou anticorrupção. Quer dizer, o Brasil precisa desenvolver políticas e aplicar essas políticas e precisa trabalhar o terreno da governança para fazer essas políticas funcionarem. O Brasil precisa estabelecer boas diretrizes. Agora, eu falei que a gente já tem boas leis, mas a gente precisa trabalhar com transparência para estabelecer boas diretrizes, para criar um fomento, para aperfeiçoar, para aprimorar as ferramentas que a gente dispõe no país para trabalhar a questão da fraude e da corrupção. Pelo menos que a gente consiga estabelecer mecanismos mais fortes, mecanismos preventivos, porque uma vez que tenha sido rompido o campo preventivo, a chance de levar a punição de um ator, né, um ator que produz atos de corrupção, que praticou e que produziu patrimônio por atos de corrupção, a chance ela é bem pequena. Eu não vou falar que a gente não consegue, mas demoram muitos anos. A gente tem aí o exemplo da Operação Lava Jato, né? Então a gente não precisa falar mais nada. Então o Brasil, ele está bem ainda incipiente na questão da prática, por isso a importância de trabalhar esses indicadores no campo da governança. Vamos para o próximo, Luiz, por favor? Bom, eu gosto muito do Tribunal de Contas da União quando a gente trabalha a questão dos sinais de alerta, a questão de fraude e corrupção. O Tribunal de Contas da União, ele trabalha com a metodologia internacional. Eu deixei um referencial lá no final, são vários, mas ele trabalha com as normas brasileiras, trabalha com as normas internacionais, principalmente na questão da normatização de princípios e de delimitação de condutas, né? E é de lá que o Tribunal de Contas traz esses sinais de alerta.
O que são os indicadores, né? Então, a gente vai trabalhar com um conjunto de situações que a gente vai considerar como sendo a possibilidade de um indicador, né? O que a determinada pessoa fez que pode caracterizar ou pode sugerir, né? Um ato ilícito e que trabalha no terreno da corrupção ou da fraude. A questão é, o Tribunal de Contas, ele adotou uma metodologia bastante atualizada, e a dificuldade que nós temos hoje é de fazer com que essa metodologia funcione nas instituições, na administração pública. E a gente está começando, eu creio que tem mais ou menos uns 4 ou 5 anos que o Brasil começou a trabalhar a questão da integridade com muita força nas instituições públicas. Esses sinais... Luiz, você fugiu? Fugiu. Esses sinais de alerta, na verdade, aqui eu gostaria de chamar a atenção, que não precisam necessariamente acontecer. Eu não estou pedindo que haja uma materialidade para a gente trabalhar, mas vejam, vale a pena e é importante verificar determinadas condutas. Principalmente, eu vou falar aqui, gente, no terreno da licitação. Tá? Os procedimentos licitatórios é um losse poderosíssimo e é um dos mais procurados, é um dos mais trabalhados pelos sujeitos que praticam fraude e corrupção. E outra coisa, a gente, não se esqueça que eu estou falando de administração pública, viu? Então, aqui a gente tem pessoas influentes, tem pessoas não influentes, tem pessoas de um nível da base, né, da administração pública, pessoas de nível médio também em relação à instrução, pessoas de nível primário também em relação à instrução. Gente, a gente não está trabalhando com formação acadêmica, não. A fraude não precisa disso. Ela precisa de poder. A corrupção, ela existe através do poder. Então, a gente está trabalhando com grupos de poder. A gente está trabalhando com grupos de poder político, grupos de poder econômico, e a gente está trabalhando, laborando, inclusive, na seara da administração pública, no núcleo burocrático, né? Que é o que a gente consegue alcançar com mais facilidade, né? Em termos de punição. Veja, os sinais de alerta que a gente tem aqui, eu coloquei a questão do conluio, coloquei a questão do conluio entre comprador e licitante, conluio entre o servidor e a empresa, conluio entre a alta administração, o servidor e a empresa. Então, são várias possibilidades. Isso acontece sempre? Não, mas são indicadores de risco. São indicadores de risco para fraude e para corrupção. E o que a gente faz? A gente dá o start, sinal de alerta. Esse sinal de alerta, ele vai ser dado para quem? Como é que vai ser dado? A dificuldade da gente trabalhar a fraude e a corrupção está relacionada principalmente em quem detém o poder para produzir boas políticas e boas diretrizes. Então, a gente está falando da questão da governança, que é justamente o campo que tem que avaliar, monitorar, né, controlar, produzir nossas diretrizes e jogar para a questão da gestão, para o outro campo. Então, sinais de alerta, pessoal, sinais de alerta não são dados apenas para o grupo burocrático, não. Sinais de alerta são dados aqui para a governança, e nem sempre é o servidor público concursado que está aqui na governança. Sinais de alerta são dados para quem exerce poder de gestão, mas nem sempre é o servidor público que trabalha sozinho na questão da gestão. Então, na gestão, a gente vai ter o alto escalão, vai ter a alta administração, vai ter o pessoal que executa mesmo, vai ter o pessoal que prepara, o pessoal que trabalha no planejamento tático operacional. Mas aqui na governança, a gente tem as pessoas que produzem as diretrizes. Sinais de alerta, portanto, tem que ser para todos. Tem que ser, se você pretende trabalhar bons indicadores, é interessante como a alta administração acha que não precisa estabelecer para bons indicadores para o campo da governança. Não sou eu que faço as diretrizes? Não sou eu que elaboro? Não é no meu campo? Por que eu vou ter o sinal de alerta para mim? Eu vou desenhar o sinal de alerta para mim? Essa é a questão. Se alguém pedisse para eu desenhar alguns indicadores, eu trabalharia indicadores de peso para alta governança. E trabalharia indicadores concatenados com alta governança. Por quê? Porque, como eu falei, não tenho nenhum receio de falar. Estamos trabalhando com fraude e com corrupção, e ela é silenciosa.
Ela não vai falar que está acontecendo, ela é silenciosa, nem sempre é detectada. Podemos pular, Luiz? Mas aqui eu trouxe a continuidade dos sinais de alerta, que eu falei sinais de alerta, mas eu gosto também de tratá-los como possíveis indicadores. Quando eu trato aqui da questão da execução contratual, aqui na execução contratual tem uma coisa bastante interessante. Aqui a gente trabalha com muitos riscos ocultos. O que são os riscos ocultos? Vamos falar daqui a pouco. A gente não vê. Muitas vezes, muitos servidores assinam os documentos sem nenhuma percepção de que estão assinando documentos que darão impulso a condutas ilícitas. Então, a execução contratual é uma área muito vulnerável à questão da fraude e da corrupção. Pulando para os sistemas de pagamento, também é uma área bastante vulnerável. Talvez essa daqui seja a segunda área mais vulnerável. E assim por diante. E assim por diante. Então, assim, é muito amplo esses sinais de alerta, esses sinais precisam ser contextualizados, as instituições são diferentes. Por exemplo, eu tenho aqui, os sinais de alerta do INSS não são os mesmos sinais de alerta da Caixa Econômica Federal, que não são os mesmos sinais de alertas de um ministério. Não vou falar que vou especificar mas uma autarquia, sinais de alerta são contextualizados, precisam ser contextualizados e precisam ser normatizados. Essa é a ideia, essa é a proposta. A dificuldade é quando quem deve normatizar ou quem deve produzir as diretrizes para que a gente encontre uma conformidade, não produz. Então, o terreno é muito mais extenso e muito mais profundo. Próximo, por favor, Luiz. Eu trouxe alguns cases para vocês. No lado que tem o mapa do Brasil, são as operações da Polícia Federal, e eu acho bastante interessante as operações que já aconteceram, que já foram publicadas, né? Não tem nenhum material aqui que seja sigiloso, ou que a gente precisa guardar algum receio de falar algum zelo, né? Um cuidado mais especializado. Veja, na parte do mapa, são condutas que foram praticadas no terreno da corrupção do direito penal, no campo do direito penal, que refletiram, desculpem, que refletiram com certeza na seara do direito administrativo, então na administração pública. Ninguém consegue, por exemplo, fazer a transposição de uma fortuna, de um patrimônio que pertence à administração, sem a atuação do administrador público, do gestor público. Porque, vou dar um exemplo, terras indígenas. Nós temos regulações para as terras. Para a modificação do direito de propriedade dessas terras, a gente precisa estabelecer parâmetros na administração pública. Essas diretrizes foram traçadas, alguém precisa cumprir. Ninguém consegue cumprir sozinho. Então, a gente faz um mix aí da administração pública trabalhando com a iniciativa privada. Então, quando nós vamos atuar no campo da inteligência para trabalhar a corrupção e a produção de indicadores para a corrupção na seara do crime, a gente precisa estabelecer esses indicadores também para a seara do direito administrativo, do direito civil, e a gente tem que fazer vínculos. A gente tem que trabalhar com esses vínculos, porque não dá para alcançar a execução do direito, a formalização das punições, se a gente não ampliar para os campos do direito. Eu trouxe alguns cases aqui e eu achei bastante interessante e vou confrontar aqui com vocês em relação às operações policiais. Todas essas operações aqui, todas elas tiveram envolvidas com os servidores da administração pública, inclusive da alta administração. Também, todas essas operações estiveram envolvidas com os núcleos políticos.
Então, e aqui o poder econômico é muito forte, porque são as grandes empresas, são as grandes empreiteiras, são as grandes madeireiras, são as grandes empresas que trabalham na venda e na grilagem de terras, as terras indígenas, terras de comunidades tradicionais. Agora, veja, aqui está o campo policial, e aí eu vou falar dos cases, mas, Eliette, por que você está falando do campo policial e os cases que realmente eu trabalhei? Esses casos, porque eles foram tirados aqui do campo do direito penal. Eles foram extraídos aqui da área do direito penal. E esses exemplos são bem interessantes, porque um dos casos, ele modificou um princípio, ele conseguiu modificar um princípio para chegar a alcançar o interesse, para alcançar o ganho pessoal que estava oculto ali nas condutas. Eu fiquei impressionada. Ele trabalhou o princípio da segregação das funções, que é aquele que determina as competências, né? A segregação das funções determina a competência, a forma de atuação, a forma de fiscalização, a forma de controle dentro da instituição pública. Só que nesse caso aqui, ele foi fiel aos preceitos do princípio da segregação das funções, mas a intenção dele era tornar lícita uma conduta ilícita, que era a modificação da competência. Então, ele trabalhou todo o princípio, ele fundamentou, ele buscou jurisprudência para conseguir inverter a aplicação do princípio da segregação das funções em proveito próprio ou em proveito da empresa que ele estava defendendo. E isso, gente, aconteceu porque houve uma discussão muito ampla no sistema judiciário. Esse caso ele foi parar no STF. E demorou, o bem que tinha que ter sido entregue à população, à comunidade, ficou suspenso, a comunidade ficou sem alcançar, sem o direito de utilizar aquele bem. Enquanto isso circulava no judiciário. Então, como é que essa pessoa conseguiu? Ela deu uma interpretação pessoal para o princípio da segregação das funções, ela conseguiu alterar a competência regimentar, ela ela fundamentou a modificação da decisão que já tinha sido concedida ao procedimento licitatório, ela desconstituiu a decisão da comissão de licitação, ela alterou a contextualização do procedimento licitatório, ela se fundamentou no princípio para alcançar o interesse, que era modificar a licitação e dar ganho de causa para a empresa para a qual o grupo tinha interesse. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Aqui a gente está falando de milhões mesmo. A gente está falando de 10 milhões, a gente está falando de 300 milhões, 400 milhões. A gente está falando de um bem público muito caro, mas aconteceu. É um indicador? É um sinal de alerta? É, claro que é. Isso aqui está no conluio. Agora, é uma forma diferenciada de fundamentar uma ilicitude, porque até então eu não eu não tinha me deparado com tamanha aberração, oportunismo, realmente foi bem absurdo esse caso aqui. Outra coisa que me chamou bastante atenção também foi a questão da integridade. Veja, a gente trabalha, no Brasil está trabalhando integridade já tem um tempo, mas a partir de 2020, as instituições elas começaram a fazer uma organização dessas instâncias para fortalecer, para realmente fazer aplicar a integridade como sendo um princípio de governança, para trazer mais transparência, accountability, para trazer um controle, enfim, moralizar o nosso sistema, né? Veja, eu me deparei com um caso em que o agente de integridade, que é uma pessoa que participa do processo, que atua como
vamos falar agente de integridade porque ele está dentro do núcleo onde ele executa as tarefas no dia a dia. E essa pessoa ela é convidada, ela não é obrigada, ela é convidada a ser agente de integridade. Ela vai detectar se existe algum problema, se tem algum alerta, algum sinal de alerta que precisa trabalhar, que precisa ser trabalhado naquele local. Ela vai se reportar às coordenações, ou à coordenação dela, informando-se que elas acreditam que tem um sinal de alerta ali que precisa ser trabalhado. Porque a gente está trabalhando, a integridade está no campo da prevenção. Só que esse agente de integridade era a mesma pessoa que tinha a função de decidir o setor financeiro, que era o setor financeiro mais problemático em relação às condutas, aos sinais de alerta. Então, gente, é um sinal de alerta? É. Mas como é que você vai perceber? A pessoa, o servidor, ele era o agente da integridade, mas era ele que fazia a avaliação das regras de integridade do setor. Isso vai funcionar? Essa concomitância vai funcionar? Se a gente está trabalhando com sinais de alerta para a questão de fraude e corrupção, não funciona. Não funciona, como de fato não funcionou. E o 4 também, que essa 4 aqui, ela não tem a ver com o agente de integridade. Não. Mas acontece que quando a gente faz avaliação de risco, para verificar determinados sinais de alerta, nós precisamos ouvir as pessoas a respeito do que elas sugerem, porque você não vai pontuar um sinal de alerta de um setor que você não conhece, que você não atua, que você não vê como é que é a rotina. E como é que você vai fazer uma avaliação de risco se você é o chefe do setor que está sendo avaliado? Essa avaliação, ela vai funcionar? É um gap enorme, é um gap. Não tem como você se autoavaliar se você quer saber se o seu setor está bom. Não é vergonhoso você avaliar, você ser chefe e fazer uma avaliação. É necessário. Mas vejam, em relação a risco, a estabelecer pontos quentes de risco de corrupção e fraude, se você é a pessoa que está sendo contestada, como é que você vai fazer uma avaliação fidedigna da situação? Não vai funcionar. Vou mostrar para vocês agora outro ponto. Próximo, por favor, Luiz. Esse desenho aqui eu fiz, por isso que eu não coloquei a autoria aqui, eu fiz o desenho de um caso que eu trabalhei e que dizia que diz respeito à questão da segregação das funções, né? E a questão da competência regimentar. Está no regimento. O regimento é norma? É norma jurídica, é norma que, se você descumprir, você responde servidor público na Lei 8.112. Tem lá todas as possibilidades, 116, 117, 132, por aí vai. Veja, eu peguei uma questão que era muito, assim, superficialmente, ela era boba, era uma questão que parecia que ela transgredia só um código de ética. Mas eu comecei a estudar o caso e aí eu fui pontuando algumas escalas, né, alguns graus. Eu coloquei aqui a possibilidade de uma violação de um dever junto à administração pública e estudando eu comecei a perceber que ele estava avançando. Aí eu coloquei a possibilidade de valimento do cargo. Quando eu comecei a enumerar essas condutas aqui e analisando essa questão que o sujeito aqui trabalhou com o princípio da segregação das funções e a desconstituição, a tentativa de desconstituir a competência regimentar, eu consegui colocar, eu enumerei algumas possibilidades para ele, hipóteses, né, de infrações administrativas. E coloquei aqui um avanço para a questão da corrupção lá no 132. Quando eu fiz a avaliação só dos elementos de corrupção do 132, já vinculados com a análise de vínculos, eu fui para o terreno da improbidade administrativa, então eu avancei mais um degrau. Analisando a questão da improbidade administrativa, eu vi que eu poderia avançar para a questão do ato de improbidade administrativa. Veja, gente, aqui eu estou sempre trabalhando na esfera do direito administrativo, do ato administrativo. Ainda não tinha feito intercrímenes desse caso
no campo do direito penal. Quando eu fui fazer análise do campo do direito penal, eu encontrei várias jurisprudências do STF sobre corrupção, que foi o que fundamentou esse caso aqui para eu conseguir elementos da corrupção do 132. Só que tem um momento, tem uma jurisprudência do STF que fala que quando a questão envolve uma cifra econômica alta, e que nós avançamos para a questão da improbidade, do ato de improbidade, essa corrupção aqui, ela não é somente um ato administrativo, um ilícito administrativo, ela vai para o ilícito penal. Então, esse caso aqui, ele estava praticamente perdido, ele estava, assim, prescrito. Vou falar a verdade para vocês, prescreveu, ok? Mas na hora que a gente fez, que destrinchou essas condutas, a prescrição dele em si só vai acontecer em 2029. E um dos indicadores que eu passei a trabalhar, estudar nos meus casos, foi exatamente o princípio da segregação das funções, a violação aos princípios, e a questão da modificação da competência que é estabelecida nos regimentos internos. Bastante interessante esse caso aqui, e em relação à não prescrição, né, do processo. Vamos pular? Luiz, se eu estiver passando muito tempo, você me avisa, viu? Por favor. Bom, então, passamos agora dos sinais de alerta, das possibilidades, da forma como a gente pode trabalhar determinadas condutas, do que eu posso encontrar, né, no meu setor de trabalho, na administração pública, para a qual eu assinei um termo de compromisso de responsabilidade junto à sociedade, né? E aí a gente tem aqui como é que a gente vai fazer funcionar os nossos indicadores. Nós temos inúmeros sinais de alerta, mas quem é que vai fazer esses sinais de alerta funcionarem? Como é que a gente transforma isso? A doutrina internacional, ela diz que esses indicadores, eles precisam acompanhar 3 linhas de defesa. Mas no Brasil, a gente faz o acompanhamento de 4 linhas de defesa. E aí eu defendo que a gente precisa ter 4 linhas de defesa. Por quê? Porque a alta administração e os órgãos de governança, eles também têm problemas, eles também têm sinais de alertas que precisam ser detectados. Por que isso é importante? Porque aqui nessa 4ª posição, nessa 4ª linha de defesa, é daqui que a gente precisa produzir boas diretrizes, boas normas para encontrar, para entregar, fazer uma entrega substancial para os gestores. Como é que o gestor vai trabalhar se ele não consegue seguir uma diretriz organizada, um caminho? Primeira linha de defesa, a primeira linha de defesa, a gente coloca aqui a questão do gestor. Na segunda linha de defesa, a gente tem os controles internos, controle financeiro, o gerenciamento de risco, a questão da conformidade. Na terceira linha de defesa, a gente tem um papel importantíssimo da auditoria. Na 4ª linha de defesa, a gente tem a auditoria externa, mas a gente precisa trabalhar junto com a alta administração e com os órgãos de governança, a sociedade, o cidadão tem que participar, o Congresso tem que participar, tem que ser chamado para participação, a sociedade tem que ver tudo sendo produzido pela transparência ativa e passiva, preciso botar para fora, deixar exposto, né, o que eu produzo. Eu preciso mostrar para a sociedade que eu estou seguindo diretrizes sérias. Eu preciso fazer acontecer. A questão é, eu tenho boas normas e a dificuldade é aplicar as normas relacionadas ao gerenciamento de risco, porque muitas vezes elas são produzidas, essas políticas de gerenciamento de risco, elas são produzidas para não funcionar, para não serem aplicadas. E esse é o problema que a gente tem quando a gente trabalha fraude e corrupção. Aquela questão, o guarda-chuva é muito amplo, né? A conduta é muito sutil. Eu coloquei aqui em relação à primeira linha, que os gestores são a primeira linha de defesa. São os gestores que estão em contato direto com a alta administração e com os órgãos de governança.
aqui nós temos indicadores, aqui nós temos sinais de alerta a serem elaborados. Aqui nós temos que ter um campo de risco que tem que ser mais bem tratado, porque é daqui que saem as ordens de comando. Então, é da linha de defesa que vai fazer a aplicação, é dessa linha de defesa que vai fazer com que a aplicação dos indicadores de risco realmente aconteça. Se essa linha de defesa aqui é fraca, se a alta administração está comprometida, se os nossos órgãos de governança não estão estruturados, não possuem accountability, não possuem transparência, não possuem instâncias de integridade, por que a gente está trabalhando com indicadores? A gente não tem como trabalhar, porque a gente não tem como normatizar. A gente não tem como estabelecer bons indicadores e fazer funcionar, que é o que a sociedade precisa e quer ver. Próximo slide, por favor, Luiz. Então, a gente precisa pensar na questão de como gerenciar esses riscos. Quem são, quais são os nossos campos de atuação, quem está atuando, como está atuando, quando está atuando. Lembra daquele caso que eu falei da possibilidade de modificação da competência regimentar? Praticamente prescreveu, porque não haveria tempo hábil para instaurar um procedimento, e com certeza a pessoa estava trabalhando, laborando minuciosamente e silenciosamente para que o processo prescrevesse. E a gente precisa estabelecer pontos, que esses indicadores eles têm que se conversar em todas as esferas do direito, porque a gente possa encontrar uma forma de legitimamente conseguir punir, conseguir alcançar o corrupto e o corruptor. E aí a gente fala aqui, eu queria falar para vocês também uma coisa muito importante, para essa questão de fazer funcionar um indicador, de ter gestão de risco e conseguir avaliar e encontrar resultado desses indicadores. A gente tem aqui essa possibilidade de intersecção, né, de pontos. A gente está trabalhando aqui nessa parte rosinha, viu? Risco de fraude e de corrupção. Mas não quer dizer que essa esfera aqui não esteja interligada com outras possibilidades de risco. O que eu gostaria de falar para vocês é o seguinte: o risco que eu tenho numa contratação de TI, ela reflete para fraude e corrupção. O risco operacional também reflete na fraude e corrupção. O risco patrimonial reflete, é um reflexor aqui. O risco legal, que é o risco da conformidade, é bastante afetado na fraude e na corrupção. Então, quando se vai pensar em sinais de alerta, indicadores de risco, nós precisamos pensar em outros campos que não seja de fraude e corrupção. Nem sempre a gente consegue trabalhar fraude e corrupção na seara do direito penal. Não dá, na administração pública nem sempre a gente consegue alcançar. E no direito administrativo é muito difícil trabalhar, mas a gente precisa pontuar, porque é possível, é possível. Como é que a gente consegue fazer isso? A gente precisa lembrar que tem intersecções, que nós não estamos trabalhando eventos isolados. Esses eventos, eles se conversam. Eles estão interligados. Então, os indicadores de uma área não pode ser pensado de forma isolada. Precisa ser pensado de forma conectada. Tem uma interconexão. E nessa interconexão é que a gente peca muito. Nessa questão do risco oculto. O que é um risco oculto, gente? A gente não está vendo. A gente não está vendo quais são as áreas que estão se conversando em relação às ações de fraude e corrupção. Você não sabe, muitas vezes, que você assina um documento e ele está sendo produzido para a seara da fraude e da corrupção. Então, como é que você consegue estabelecer bons indicadores se você pensar de forma isolada? Você vai estar sempre trabalhando, gente, quando a gente fala de indicadores de gestão de risco, a gente não está trabalhando com risco exposto. Não é um nervo exposto à nossa pele, não. A gente está trabalhando com risco oculto. É esse risco oculto aqui que dificulta nosso trabalho.
Vou dar um exemplo para vocês. Esse ator aqui, esse autor, o Carlos Dário, né, o Carlos Darlo, ele escreveu um trabalho, uma tese, uma dissertação de mestrado. Ele é engenheiro no Rio de Janeiro, e ele falou sobre os aditivos contratuais. E ele traz a questão do risco oculto e essa intersecção desses campos de atuação dos indicadores, e ele traz isso para o gerenciamento de contrato. Então, ele fala aqui que os aditivos contratuais, pensa administrador público, pensa, os aditivos contratuais, pelo menos na área que ele trabalhou, eles nascem quase sempre por pretensões do contratado. E, mais interessante, no canteiro de obras. Então, a licitação corre, está tudo muito certo, e de repente a gente se dá conta que tem um aditivo, 2, 3, 4, 5, 6, 20. Gente, já teve casos de eu encontrar 26 aditivos. Como assim? Transfigurou, modificou, desapareceu até o objeto principal que foi licitado. E é aqui, gente, nessa questão do risco, muitas empresas, muitos atores econômicos, eles trabalham muito bem organizados. E esse aqui é um setor dos mais sensíveis em relação à licitação e contratos. Mas é sempre assim? Não estou falando que é sempre assim. Também não é toda licitação que vai ser conflituosa, que vai ser uma licitação desonesta, mas que o terreno da licitação é bastante vulnerável e que ele conversa com todas essas áreas aqui, com essas esferas, e que a gente tem bastante dificuldade de estabelecer sinais de alerta e de avaliar se esses sinais de alerta são atuais. É verdade, a gente tem. E é exatamente a questão do risco oculto. A licitação, ela sai totalmente lícita, ela dá certinho, ela funciona. Quando vai para o canteiro de obras, vem o primeiro aditivo, segundo, terceiro, até você perder as contas. Isso é correto? A gente pergunta assim, a gente está fazendo o que é certo? É certo o que está acontecendo? Isso aqui é um sinal de alerta, gente. Um aditivo, 2, 3, 4, mais 20, 25. Isso aqui é um sinal de alerta. Não é à toa que a gente tem que trabalhar com a questão do risco legal, a conformidade. Compliance. A gente tem a compliance para fazer funcionar, mas vamos perguntar, ela está funcionando? Se ela não está funcionando, esse indicador está precisando ser atualizado. A gente precisa fazer uma leitura desse indicador, né? Pode passar o próximo, por favor? Eu não vou me ater muito a essa questão da gestão de risco, porque até é uma questão que a gente não... O título da palestra, né, a proposta da palestra foi a questão de trabalhar os indicadores, mas eu não queria passar sem falar sobre os mecanismos de gerenciamento, né? Como é que a gente pode trabalhar as estruturas desses indicadores nessas instituições, subinstituições. Então, a gente tem propostas muito interessantes para a gestão de riscos, são propostas que funcionam. O Tribunal de Contas tem mantido uma atualização constante, quase que diuturna, em relação ao mapeamento de risco e atualização de indicadores. E aí eu deixei aqui, porque a gente vai compartilhar essa palestra, eu acho que é bastante interessante passar para vocês como a gente pode trabalhar o estabelecimento do contexto em que o risco está acontecendo, como é que o processo de avaliação pode acontecer para aquele contexto, quais são os elementos que foram identificados, como você vai trabalhar os riscos ou a possibilidade de um sinal de alerta, e até chegar ao tratamento. Essas condutas que eu coloquei aqui para vocês, essas atividades, são pequenos processos. Esses pequenos processos, normalmente, eles devem estar normatizados, né? Eles têm que seguir um fluxo, não é à toa que a gente tem aqui uma seta. É um fluxo que precisa estar normatizado, não pode ser modificada de forma aleatória. Precisamos ter padrão, né? Para poder conseguir encontrar o desvio, né, na gestão do risco. Então, eu quis colocar para vocês a questão do risco, da gestão, só para chamar a atenção esse elemento que eu acho muito importante. Próximo, por favor, Luiz. Aí eu trouxe aqui como é que a gente pode fomentar boas práticas. Eu penso o seguinte, eu falo de risco, eu falo de sinais de alerta, eu falo que existe um campo de compliance e conformidade para a gente trabalhar a questão do risco. A legislação internacional é bastante forte, a brasileira também,
Mas como é que a gente vai conseguir fomentar boas práticas se a gente não tiver noção do que tem que ser feito, né? Como é que eu vou criar um indicador se eu não consigo estabelecer nem normatizar o fluxo dessas condutas? Então, o primeiro ponto, gente, institucional, e que precisa estar institucionalizado, seria estabelecer e normatizar os fluxos de processo de trabalho, os fluxos internos. Precisamos criar padrões para as nossas condutas administrativas. Não estou falando do que está na lei, fala o que está na lei, o que está em regulamento, o que está em regimento, já está, mas internamente a gestão, o gerenciamento, a gente precisa saber encontrar falhas. E se a gente não normatiza, se a gente não trabalha com padrão, a gente não vai encontrar. A gente não encontra. Eu vou dar um exemplo para vocês. Recentemente, eu trabalhei um processo que eu não encontrei os principais documentos auditáveis, que são os elementos necessários para a realização de uma tomada de conta especial. E na hora que eu fui trabalhar o fluxo desse processo, não tinha lógica, ele ficava parado muito tempo, ele ia para um setor que não tinha nada a ver com aquele procedimento, ele ia e voltava, não se entendia o porquê. Por que que a gente tem tantos problemas ou teve tantos problemas no passado? Porque os fluxos de processo de trabalho não são documentados. É como na tecnologia, no desenvolvimento de tecnologia, de redes, de informação, todo o fluxo de informação que a gente recebe na nossa casa é documentado, é normatizado. No nosso trabalho também tem que ser. Já tem a legislação? Tem, mas internamente a gente precisa estabelecer e normatizar rotinas, porque cada um vai fazer do seu jeito, e é justamente aí que a gente tem um sinal de alerta. Precisamos estabelecer matriz de risco institucional. Mas o que é isso? Gente, vamos desenhar, vamos pontuar os sinais de alerta, vamos colocar esses sinais de alerta no papel, vamos valorar esses sinais de alerta, mas vamos fazer funcionar também, vamos aplicar, porque não adianta nada eu desenhar uma matriz de risco e ela ficar guardada lá na minha gaveta, no meu gabinete, no meu setor. Ela tem que ser aplicada. A matriz de risco que não é aplicada, para mim, é conhecimento morto. É um peso desnecessário. Outra coisa, como é que eu vou trabalhar indicador para trabalhar fraude e corrupção, onde as instituições desse mundo obscuro, elas são muito capacitadas, elas são treinadas, vão para o mundo, elas vão para vários países, elas confrontam com situações reais, elas confrontam com situações que acontecem em outros países. Como é que eu quero estabelecer bons indicadores se eu não capacito o pessoal para conhecer as situações? Se o meu pessoal internamente não sabe como formular um mecanismo, não sabe como detectar um mecanismo de risco, não sabe como contextualizar uma possibilidade de risco. A capacitação profissional, gente, sem capacitação, a gente não consegue formular indicadores, a gente não consegue desenhar e não consegue aplicar. Outra coisa que eu acho bastante interessante e que eu trabalhei por muitos anos são as unidades internacionais de inteligência. Nós temos no Brasil. Temos unidades internacionais de inteligência. Essas unidades elas são interconectadas com outras unidades internacionais, mas nós sabemos quais são, nós sabemos onde estão, nós sabemos como elas trabalham, como elas elaboram os seus indicadores. Mas inteligência não tem a ver comigo. Unidade de inteligência em relação à fraude e corrupção tem sim a ver com a administração pública. A gente precisa saber como é que essas instituições estão trabalhando e como elas estão, quais são as ferramentas que elas estão usando. Uma pergunta que eu fiz recentemente foi a seguinte: existe um setor de inteligência institucional na minha instituição? Eu sou policial civil aposentada, então já saí da Polícia Civil, trabalhei muitos anos na inteligência. E eu trabalho com algumas consultorias e eu faço essa pergunta: existe unidade de inteligência quando a gente está tratando de fraude e corrupção nessa instituição? Acho que não sei. Ninguém responde de uma forma assim: existe, eu posso trabalhar com ela. Para quem quer trabalhar com indicador de fraude e corrupção, precisa trabalhar também, saber conversar com o pessoal da inteligência do órgão.
pessoal da inteligência da instituição. Esse pessoal ele é capacitado, ou pelo menos espera-se, que sejam capacitados para ajudar na detecção dos riscos e na formulação de bons indicadores, inclusive na avaliação. Compartilhar conhecimento. Conhecimento guardado é conhecimento morto. Conhecer a legislação. Eu trabalho com fraude e corrupção, mas não sei qual é a legislação que está operando. Existe norma técnica? A gente tem normas técnicas muito boas. Nós temos ISO, nós temos NBRs, normas muito boas. Eu acho que eu repeti aqui. Repeti. Está repetida essa parte aqui do lado direito, pessoal. Então, assim, como é que eu vou fomentar boas práticas? A partir do conhecimento. Conhecimento compartilhado. Podemos passar, Luiz, por favor. E aí eu vou dar agora alguns exemplos de boas práticas, né? Durante esse tempo que eu estou trabalhando fora da polícia, porque eu trabalhava a fraude e a corrupção no terreno do crime. A parte administrativa, eu fazia um recorte, entregava para quem de direito, civil já não era comigo, então a minha questão era crime. Crime? Eu trabalhava o crime. Agora, eu tô meu campo de trabalho ele se ampliou, não trabalho só a questão do direito penal. E aí, nas instituições que eu conheço, eu separei algumas boas práticas. Posso falar para vocês com muita convicção. E, assim, eu fico orgulhosa de ver quando uma instituição trabalha e desenvolve tecnicamente determinadas práticas para mitigar mesmo essas condutas ilícitas, tanto no campo do direito administrativo quanto penal. Nós temos aqui instâncias de integridade, aí eu vou falar aqui um pouquinho do DENIT, onde eu estou trabalhando recentemente. Eu fiquei bastante surpresa quando eu cheguei e encontrei no DENIT instâncias de integridade, e elas funcionam, elas são bem delimitadas, elas têm uma legislação, elas estão no regimento interno. Isso é muito importante porque faz com que outros setores possam conversar com a alta administração. Muitas vezes, o gestor da ponta, lá da pontinha do triângulo, é quase que inacessível. Você não dá bom dia, boa tarde, você nem vê o rosto do gestor, você não sabe nem quem é. Você só recebe, cumpre, entrega. A gente não pode pensar que ordem dá quem pode e cumpre quem tem juízo. Não. Ordem dá quem é legitimado para dar. E a gente cumpre se não for ferir norma. E como é que isso vai acontecer? As instâncias de integridade, elas ajudam muito, elas complementam muito. Elas são muito importantes para você fomentar boas práticas, para você conhecer, para você dialogar, né? Para você cuidar do seu órgão. E no DENIT, que é vinculado ao Ministério da Infraestrutura, é uma autarquia, nós temos instâncias de integridade muito bem consubstanciadas, uma boa conformação. Não é porque eu estou trabalhando lá, é porque eu vejo que tem uma boa conformação, porque também, se não tivesse, eu falaria com certeza. Nós temos bons programas nas instâncias de integridade. E aí eu vou citar aqui um para vocês, o Diálogo com as Instâncias de Integridade. Pode pesquisar na internet, vocês vão encontrar lá a participação das instâncias, que é a Comissão de Ética, Auditoria, a Corregedoria, Ouvidoria, são órgãos de governança. A Corregedoria é muito importante na governança, ela tem que estar ao lado. Não estou falando que ela tem que estar ao lado hierarquicamente, estou falando que ela tem que estar de mãos dadas. Corregedoria, Ouvidoria, Auditoria, e as instâncias de integridade, Coordenação Geral de Integridade, elas executam programas, executam e avaliam seus programas. E como é que isso acontece? A partir do diálogo com a alta administração. Meu chefe, quem é o meu chefe? Eu sei quem é o meu chefe, eu sei como ele trabalha, eu sei quais são as exigências, eu sei quais são as diretrizes. E isso é muito importante. Eu trouxe isso como um exemplo de boas práticas.
Hoje eu também estava pesquisando no site aqui para falar para vocês um conteúdo mais atual. Eu encontrei uma calculadora de risco institucional. É bastante interessante porque ela não é uma calculadora em si, mas ela é uma pesquisa, uma possibilidade de você avaliar o seu setor. Nós temos uma calculadora de risco institucional que está disponibilizada em transparência ativa, lá no site do DENIT, na página da Coordenação Geral de Integridade. Isso é muito importante, gente, você ver um órgão como o DENIT trabalhando o campo preventivo, porque depois que aconteceu, o prejuízo já está lá embaixo. Um órgão como o DENIT trabalhando o campo preventivo em relação à possibilidade de fraude, coibir fraude e corrupção. Essa são boas práticas, são coisas que precisam ser levadas adiante. Outro exemplo de boas práticas aqui, eu trago para vocês a questão do processo de responsabilização de entes jurídicos, de entes privados, né? Pessoa jurídica. Bom, a lei nova, a lei anticorrupção, a 12.846, de 2013, ela trouxe uma figura nova, que é o PAR, que é o processo de responsabilização, que é diferente do PAR, que está lá na lei de licitações, né? Aquele lá é para verificação da execução do contrato. Mas não quer dizer que a gente não possa aplicar o PAR também em algumas possibilidades lá. Só que quando você vai ler a lei, em relação ao processo de responsabilização, a conformidade dele, ela é bastante extensa. Então, assim, todos os dias eu vou ter que pegar essa lei, vou ter que decorar essa lei para ver como é que está funcionando. Eu tenho que... Como é que eu vou saber que eu mandei o processo para o lugar certo, que o fulano assinou no lugar certo? O servidor, às vezes, ele não sabe. Às vezes, por falta de capacitação, falta de interesse, eu não sei, mas a gente precisa saber. Então, a gente tem um fluxo de processo de trabalho do PAR na corregedoria do DENIT, porque a corregedoria do DENIT, ela tem competência para instaurar o PAR. Ela tem competência desde 2019 para instaurar, não para julgar. Então, veja, está pequenininho aqui, mas eu coloquei, gente, porque quando você olha para uma instituição que algumas vezes, das poucas vezes, né, que eu vi, sempre está na imprensa, muitas vezes envolvido em situações né, suspeitas, não vou falar que é uma situação confirmada, são situações suspeitas, a gente sabe, nós não podemos ser medíocres falando que não acontece, as operações policiais acontecem, mas quando você vê que o órgão está trabalhando internamente no campo preventivo, que em transparência ativa ele está desenhando bons fluxos de trabalho, que ele está primando pela normatização de suas rotinas, que tem um fluxo que permite a detecção de possíveis riscos. Então, se o servidor não seguiu esse fluxo aqui, que é normatizado, a gente vai saber encontrar qual foi o ponto frágil. Então, quando a gente vê que o órgão está trabalhando de forma ativa nesses instrumentos, a gente precisa replicar, precisa mostrar, porque traz uma satisfação. Então, assim, você não está perdido, nem tudo está perdido. Eu posso acreditar que a administração pública funciona, porque temos bons funcionários, bons servidores comprometidos com boas práticas. E aí, obviamente, tem várias outras boas práticas, mas eu gostaria de mostrar para vocês aqui o que vem sendo trabalhado no DENIT para coibir a fraude e a corrupção. E porque notícia ruim todo mundo fala, né? Notícia boa ninguém quer falar. Parece que fica com vergonha. Temos que desmistificar isso. Então, deixo aqui para vocês um modelo, exemplos, e tem vários outros. Nós temos o concurso de integridade para as crianças, que acontece um pouquinho antes do Dia das Crianças, está publicado no site. Gente, são tantas coisas boas que a instituição produz que nós precisamos realmente estar abraçados pela governança para que a gente possa levar e falar, olha, nem tudo está perdido. Nós estamos trabalhando e trabalhando bem. Não é de qualquer jeito, porque não é qualquer um que começa a trabalhar
e desenhar seu próprio fluxo de trabalho e normatizar. E eu tenho orgulho de ver isso acontecendo na Corregedoria do DENIT e no DENIT. Próximo, por favor, Luiz. Deixei aqui para vocês um referencial bem curtinho. Na verdade, o referencial para trabalhar fraude, corrupção e indicadores, ele é enorme, ele é extenso, bastante extenso, mas eu gosto de alguns. Eles são mais particulares para mim. Eu gosto muito de trabalhar as NBRs. As NBRs, para mim, são muito importantes. A BNT-NBR ISO 30100, ela é necessária. A modificação dela, 001, é importantíssima. Tribunal de Contas, um trabalho ímpar, exemplar, muito importante, vale a pena trabalhar com esse material do Tribunal de Contas, é muito importante. Aliás, ele traz a consolidação da referência internacional e, inclusive, explica quando deve ser usada uma ou outra. Temos institutos internacionais, eu coloquei aqui para vocês, convenções, a gente tem algumas convenções que são muito importantes, Convenção de Palermo, que é do crime organizado, né? Convenção contra o crime organizado, Convenção de Mérida, que é a Convenção contra a Corrupção, são 2 instrumentos necessários. Temos a questão das normas de contabilidade. Eu gosto muito da T11, as normas de contabilidade são muito interessantes porque facilitam muito o trabalho para quem vai elaborar na área de direito penal e direito administrativo. Trouxe aqui para vocês a questão do projeto global voltado para coibir a corrupção e a fraude em relação ao contexto da Covid-19, a gente sabe que no Brasil a gente teve problemas, mas não somos os únicos, porque esse projeto é da ONU. Eu até não coloquei a ONU aqui, mas é um projeto da ONU, peço desculpa para vocês. Temos também um canal de transparência ativa, o IPC Brasil, né, muito interessante. A gente precisa verificar sempre o nosso índice, né, de percepção de corrupção. Como eu falei para vocês, as pessoas pensam que é só uma conduta antiética, mas não é, gente, não é não, é uma conduta muito grave, muita gente passa fome, pessoas ficam sem transportes, sem água. Então, não é uma conduta antiética, é uma conduta criminosa, é um ilícito administrativo, a gente não pode minimizar, né? Temos também um canal de transparência ativa, que é o Canal Brasil, Transparência Brasil, né? Aí, nesse canal, a gente consegue a atualização dos métodos de detecção de fraude e corrupção. Na verdade, o que esse canal faz é bem interessante, ele atualiza os sinais de alerta, né? Como é que a gente vai trabalhar os indicadores, porque o modus operandi da fraude e da corrupção, eles se atualizam. Não são mais os mesmos meios de atuar como na década de 80, nem de 90. Então, hoje a gente tem muita questão da tecnologia da informação, a necessidade do gerenciamento de processo por BI, não é à toa, a gente não consegue gerenciar processo sem a ajuda de um BI. E aí, o que eu gosto bastante da Transparência Brasil é que ele atualiza muito os métodos de trabalho com os indicadores e os sinais de alerta. Indicadores, assim, já estão conformados, já estão em atividade, e os sinais de alerta eles vão sendo atualizados para dar aí ensejo, a possibilidade da gente gerar novos indicadores e registrá-los. Eu acho que a gente terminou aqui, né, Luísa? Eu me propus a 13 slides. Bom, deixo a palavra com vocês, agradeço muitíssimo, estou à disposição, se vocês falei demais, eu sei que eu tomei muito tempo, se tiverem alguma dúvida, questionamento, ou curiosidade, estou aqui. Maravilha, Eliette. Obrigada. Excelente. Eu acho que você está com um retorno aí, não está não? Estou com retorno de novo? Eu acho. Está tudo desligado aqui. Então tá bom. Estou ouvindo o meu retorno. Maravilha. Olha, foi muito bom, muito boa a sua palestra. Eu acho que agora vão aparecer algumas perguntas e eu vou dar um tempinho para o pessoal se preparar para as perguntas e vou iniciar fazendo uma, tá bom? Aí, em seguida, as pessoas podem, inclusive, durante a minha fala e durante a sua resposta, já fazer o sinal com a mão, pedir a palavra, né? Para, na sequência, a gente abrindo para outras perguntas, tá certo? Eliette, veja, eu vou colocar uma situação, um problema, e depois, na sequência, eu faço uma consideração, uma pergunta, tá bom? Talvez eu seja um pouco extensivo, mas eu vou tentar não ser. Vou tentar ser o mais sintético possível.
Eu queria tratar sobre a corrupção, que aí eu talvez esteja até me excedendo em relação ao que você se propôs a nos apresentar, mas é a corrupção praticada por personalidades que exercem muito poder, né? Que eu acho que esse é um ponto sensível em qualquer sociedade moderna, democrática. Algumas sociedades parece que abdicam disso, não consideram isso tão importante, ou pelo menos eu posso estar com a impressão errada, né? Que tem seus autocratas, tem suas personalidades que são, às vezes, até parecem maiores ou mais fortes que o próprio Estado, né? Não é o caso das sociedades democráticas, não é o caso do Brasil, pelo menos no papel, né? Pelo menos em termos daquilo que a gente entende na constituição de normas legais e tal. Bom, o que nós vemos, né? O que nós vemos é que nesses casos, né, a gente tem inúmeros exemplos, né? Vamos citar um que talvez não nos deixe numa impessoalidade, o caso da Itália, né? O juiz Falcone, com mãos limpas, ele prendeu várias personalidades, vários políticos, gente que exercia muito poder, e que, na sequência, esses poderosos voltaram, né? Voltaram ao poder, se elegeram presidente, voltaram à vida política, e os magistrados, os juízes, os operadores, né, dessas investigações e punições começaram a ser perseguidos, né? Começaram a ser perseguidos. Em contrapartida, né, aquelas pessoas que não exercem tanto poder ou não exercem poder, eles terminam, sim, se sujeitando a essas práticas, mas eles observam que essas personalidades que exercem muito poder não estão sujeitas. Eles começam a ver que altas personalidades, seja nos estados brasileiros, da União, né, eles estão acima da lei, a impressão que a gente está. Ninguém pega, né? Além disso, para complicar um pouco mais, né, temos que considerar que as pessoas não são homogêneas, são heterogêneas. Existem pessoas que têm uma capacidade, né, de criação, de elaboração muito grande. Então, essas pessoas muito inteligentes, vamos usar talvez essa expressão, parece que elas também estão impunes. Elas criam filtros, elas criam condições que parecem estar não sujeitas. E aí vem os normais, pessoas que não exercem poder, pessoas que não têm tanta inteligência, podem eventualmente cometer fraudes ou corrupções, mas não criam essas condições ou não têm essas condições de poder, né? E essas sim terminam sendo capturadas, terminam sendo denunciadas, perdem seus empregos, perdem sua aposentadoria, eventualmente respondem, são presas. Muito bem, dito isto, o que eu percebo? O que eu percebo é que a gente cria um ambiente muito estranho, muito estranho. Ao mesmo tempo, a sociedade pensa que os órgãos de controle, os órgãos que são responsáveis, né, para fazer esse contorno, para fazer essa contenção, funcionam. Por quê? Porque a gente vê muito caso, gente sendo punido. Mas quem está sendo punido? Gente menos inteligente e menos poderosa. Os poderosos e os mais inteligentes, né? Você trabalhou muito tempo com isso, né, na rua, você sabe disso. Criminosos muito inteligentes são muito difíceis de serem capturados. Então, quem comete fraude e corrupção, que tem essa capacidade, também assim será, né? Muito bem, aí o que eu queria dizer, né? Que eu concluo, né? Isso tudo gera, parece uma fumaça, né? Uma fumaça. A gente diz, caramba, que legal, as instituições funcionam. Tá, mas funciona para quem? Funciona para o pobre. Quando eu digo pobre, não estou falando de pobreza material, estou falando do menos inteligente, o menos capaz, o menos poderoso. A gente fica com uma falsa sensação, a gente fica com a impressão de que efetivamente funciona, né? Mas um grupo, ou pelo menos 2 grupos que eu identifiquei, devem ter outros, estão impunes. Como é que você vê isso? É isso mesmo? Como é que a gente contorna isso? Como é que a gente faz para botar gente poderosa na cadeia? Para eles pararem de cometer fraude e corrupção? Como é que a gente pega pessoas que são mais inteligentes do que a gente convive com elas, elas estão cometendo crime, estão cometendo uma série de adversidades, e a gente é amigo delas, a gente abraça todas elas, e a gente achando que está exercendo um belíssimo trabalho para o restante da sociedade. Como é que você vê isso, Eliette? Como é que a gente consegue pegar essas pessoas e fazer essas pessoas cumprirem uma pena? Em 2005, só para começar de trás para frente,
Em 2005, quando eu estava fazendo uma especialização em lavagem de dinheiro, a gente fez um estudo de quantos processos estavam no Ministério Público, para os quais a gente tinha a denúncia já oferecida. Então, quantos casos a gente tinha oferecimento de denúncia, né? O Ministério Público se pronunciou. Desses processos, quantos foram para julgamento no juiz? Então, ao final de todo esse estudo, mais ou menos, eu tenho aqui até anotado no trabalho, uns 300 processos, eu vou colocar, eram muitos. Ao final, nós tivemos 9 processos para os quais, em 2005, foi oferecida denúncia. Então, 9 processos, o Ministério Público ofereceu denúncia, ok? Quantas pessoas foram condenadas, ou assim, houve condenação nesses processos? Não vou falar quantas pessoas, porque pode ter mais de uma pessoa num processo. Houve condenação nesses processos? Não, não houve. Em nenhum deles não houve condenação. Por quê? Porque os crimes que são os conexos para poder dar corpo ao delito, se a gente está trabalhando com crime de conexão, eles prescrevem. E a tendência é que o judiciário, como é lento, a tendência é que esse caminho percorrido seja dificultado. Então, instrumentalmente, ele já é dificultado. E mecanismos internos ajudam ainda mais para dificultar que esse processo alcance um julgamento. Os mecanismos são os mecanismos de fraude e de corrupção. Estão nos tribunais, estão preparados para isso. Então, retardam o andamento do processo, procrastinam. E esse processo fica parado, engavetado. Quando ele chega na mesa do juiz, praticamente já prescreveu. Então, a gente tem aí a prescrição intercorrente e evita a possibilidade de julgamento e extingue a punibilidade, né? Então, assim, pensando em termos de punição, no Brasil, não é à toa que a gente tem essa percepção, que foi o que você amoldou, né? Traz essa sua conformação aí, uma percepção em relação à fraude e corrupção, é de que nossa legislação ela não funciona, ela não chega, ela passa pelo ITER, mas ela não chega na reta final para absolver a pessoa ou para condenar a pessoa, mas ela precisa chegar na reta final, porque chegar na reta final para dizer que está prescrito você trabalhar, gastar muito dinheiro e não chegar a lugar algum. Então, toda essa conformação é uma percepção da corrupção que você tem, a percepção de que a legislação é fraca, o tecido legal, o tecido, né, essa tessitura, ela não se conversa, não está conectada, e a gente tem uma estrutura muito frágil ainda. A gente não vai ter a resposta que a gente quer ter. A gente pode falar do caso do Sérgio Moro, da desconfiguração do processo penal, da dificuldade que a gente está tendo para entender o que aconteceu na processualística que o Sérgio Moro aplicou, porque ele aplicou a legislação brasileira, mas é uma tessitura ainda bastante vulnerável no que diz respeito à corrupção e à fraude. Então, essa legislação processualística penal, ela funciona bem para os crimes que não estão envolvendo colarinho branco, não estão envolvendo lavagem de dinheiro, não estão envolvendo crimes conexos que são praticados por pessoas da alta administração. Essa processualística não está funcionando, a nossa rede é vulnerável. Então, começa aí um desses pontos. Eu vou trazer esse ponto para a questão da máfia italiana, que você falou. Muitos juízes, ao final, foram perseguidos. Inclusive, alguns foram assassinados. Nós não tivemos... nós não podemos falar que fomos imunes a essa forma de praticar. O Brasil também passou por isso recentemente. Veja, naquela época, a gente não tinha uma legislação internacionalizada, globalizada a respeito da fraude e da corrupção. Então, era muito o laissez-faire da legislação. Então, manda quem tem dinheiro. E dinheiro é
poder. Então, quem pagava mais tinha mais poder. Então, normalmente era quem pode mais. Então, a gente não tem como trazer lá do passado aquela constituição, aquela conformação da máfia para o nosso ambiente hoje de governança na administração pública, porque naquela época a gente não tinha essa leitura que a gente tem da fraude e da corrupção hoje dentro da administração pública. A gente tinha uma boa leitura da corrupção no crime e dos homicídios, que foram vários, e vários outros crimes. Então, fica difícil a gente falar por que tantas pessoas foram mortas, tantos juízes foram perseguidos e praticamente não se fez nada. A gente não tinha uma legislação organizada. A Itália hoje tem uma das melhores organizações em relação à fraude e corrupção, e ainda assim, se a gente olhar lá no índice de percepção, no IPC, a Itália não é tão bem colocada. Os países escandinavos, eles estão na ponta, né? A Itália tem uma história de corrupção muito forte, mas a corrupção ela não estava tão institucionalizada. Então, trazendo para cá, você falou assim, não é o caso do Brasil. Eu, com todo respeito, eu vou discordar, porque ele é o caso do Brasil. Nós ainda temos uma cultura do jeitinho brasileiro, então a gente tem uma corrupção que nasce praticamente dentro de casa. A gente tem, e eu estou falando aqui do guarda-chuva da corrupção, porque eu gosto daquele guarda-chuva que o Tribunal de Contas colocou, mas a máxima que diz é em casa que a gente aprende boas condutas, inclusive a corrupção. A mentira, ela leva à corrupção. Então, como é que a gente vai trabalhar a corrupção externamente, se internamente temos um ambiente corrupto, muitas vezes corrupto, Luiz. Uma barganha, uma troca, inclusive de poder, de dinheiro, né? Eu conheço casos que o filho, ele extorque, não quero dinheiro, extorque dentro do núcleo familiar. Gente, isso é corrupção. Então, o Brasil ele é um grande exemplo de como a corrupção está estratificada. Aí eu vou trazer aqui para vocês 3 quadradinhos. Vamos imaginar 3 quadradinhos. Vejam, aqui a gente já conseguiu punir, levar para a cadeia o núcleo político da corrupção? A gente conta nos dedos. Vamos contar nos dedos. Porque pelo potencial de corrupção que a gente tem na mídia e que a gente tem nos processos, que você vai trabalhar e você verifica, nossa, o que aconteceu nesse processo que a pessoa nem sequer ficou presa? Isso é caso de prisão preventiva. Não aconteceu a prisão preventiva. Bom, acontece que o nosso núcleo político, ele está tão conectado com o núcleo econômico, que são as empresas, que são quem sustenta os interesses pessoais, os interesses escusos, que eles se sustentam juntos. Eles direcionam procedimentos licitatórios, eles direcionam posses e propriedades, eles barganham cargos, eles barganham, inclusive, o ministério inteiro. Então, assim, o núcleo político composto por autocratas e aristocratas, assim, são os caras que têm grandes propriedades latifundiárias. São pessoas que ainda que falam do voto do cabresto. A gente sabe, Maranhão, como funciona. Interior do Nordeste, é o voto do cabresto. Eu vou ser hipócrita de falar que isso não acontece, mas não, isso acontece, eu tenho que aceitar. Então, esse é o caso do Brasil. Pessoas normais não são punidas, pessoas menos inteligentes não são punidas, ou elas são punidas com uma pena mais dura do que as pessoas que são consideradas a alta administração. Vou falar o seguinte, existe uma legislação para punir especificamente um núcleo político? Existe. Alguma legislação, a lei de responsabilidade fiscal manda para a cadeia? Ela não manda para a cadeia. Ela suprime, ela mitiga alguns direitos, mas ela não manda para a cadeia. O que faz a pessoa ir para a cadeia é quando você consegue dar conformação, conglobar essas condutas no mundo do crime. Ato de improbidade da cadeia, não dá cadeia, dá um processo indenizatório. Você tem que reparar o dano para o erário. Mas esse dano foi doloso? A nova lei de licitação trouxe uma dificuldade enorme.
A improbidade ela tem que ser praticada por um ato doloso. Quer dizer, a culpa, a negligência, a imprudência não existe mais. Então, essa conformação, ela dá muito poder para o núcleo político. Por quê? Porque a legislação deveria nascer incólume no núcleo político, e ela já nasce direcionada muitas vezes. É muito difícil você ver um projeto de lei completo, quando ele chega na reta final, ele está esquartejado. Então, o que a gente precisa fazer com esse pessoal? Saber escolher. Mesmo assim, a possibilidade de corrupção vai existir? Claro, somos humanos, somos falíveis, né? Somos falíveis. O que a gente precisa trabalhar? A questão da ética. Eu não tenho coragem eu, Eliette, pessoa, não tenho coragem de praticar determinadas condutas, mas eu tenho muitos colegas que têm. Isso é questão ética, é questão moral, né? Então, eu trago assim, o Brasil é uma questão muito nossa, assim. As pessoas menos inteligentes e as normais são servidores públicos, esses sim são punidos. Por quê? Porque nós temos uma legislação específica para puni-los. Nós temos lá que o direito administrativo fala, olha, se essa conduta aqui der conformação a um ato ilícito no direito penal, você vai responder nos moldes da legislação penal, sem impedir também a aplicação da lei do direito administrativo. Essa é a legislação para aquele núcleo burocrático que, entre aspas, o orelha, né, o normal, o menos que inteligente, talvez você falou, eu não usaria o menos inteligente, eu usaria o menos capacitado, talvez o acomodado. É esse cara aí que a gente consegue chegar, é nele que a gente consegue chegar. A polícia chega nele, mas a polícia não chega no núcleo político com facilidade. E quando a polícia chega no núcleo econômico, você já passou na frente da coordenação de polícia especializada ali, no departamento de polícia especializada, e tem lá as câmeras e holofotes, aquela coisa toda, basicamente algum empresário foi preso, algum político foi preso. Político não, mas o empresário foi. Mas ele não fica nem meia hora na cadeia. Ele, aliás, nem fica naquele, nem questão de cadeia, ele está lá para ser ouvido. Os advogados vão tirá-la, tem a questão do direito de responder em liberdade. Eu concordo. Mas o que eu penso é o seguinte, a nossa processualística penal, o crime do colarinho branco, para a fraude de corrupção, que a gente está conversando, ela precisa ser repensada. Ela está muito fragilizada. Esses procedimentos são dificultosos e são vulneráveis, né? Eles dão uma margem à interpretação dúbias. Então, quando você falou assim dos menos inteligentes, não, esses caras aqui talvez sejam os mais vulneráveis, não menos inteligentes, seriam os mais vulneráveis, porque é esse aqui que se corrompe por um DAS, é esse aqui que aceita um cargo, aceita um DAS, não sendo servidor público, mas ele aceita um cargo comissionado. A gente tem 326 do Código Penal, ele estende o conceito de servidor público, funcionário público. Olha, inclusive você que recebe um DAS, você vai responder nos moldes do direito penal. Essa lei é aplicada para o núcleo político? Não é. É muito difícil. Então, o que a gente falta? Realmente, eu continuo batendo na tecla, elaboração de normas penais e processualísticas penais que sejam mais fáceis de trabalhar, mais objetivas, com menos interpretação dúbia. Não sei se eu respondi a sua pergunta, Luiz, mas eu penso por aí. Perfeito, Eliette. Eu vou abrir agora para pergunta para mais pessoas. Ninguém levantou a mão até aqui. Vamos ver se alguém pergunta. Se não, eu vou encaminhar para o nosso encerramento, né? Claro, antes vou passar a palavra para o nosso coordenador, que está presente, o Celso, mas eu vou dar um tempinho se alguém levanta a mão. Parece que ninguém, Eliette. Eu acho que a sua apresentação e na sequência a resposta à minha pergunta, eu acho que contemplou a todos. Celso, nos agracie com suas palavras finais, avisos e até eventualmente apresentar o programa, porque temos muitas pessoas externas ao programa hoje. Eu vou ser breve, né? Primeiramente, agradecer a Eliette a disponibilidade, né?
a excelente apresentação, né? Um tema que incomoda bastante, né? Um problema público, né? Corrupção, que tem impacto direto aí, direto e indireto, né? Na vida das pessoas, né? E assim, eu acho que você respondeu bem aí o que o Honorato colocou. Eu acho que acabou contemplando aí a maioria aí dos colegas, né? Então, em nome do programa, né, eu faço esse agradecimento e aproveito a oportunidade, né, para passar uma mensagem aí para os alunos aí do programa, que as aulas começam aí no dia 11 de julho, né? As aulas vão ocorrer na 906 Norte, no edifício Celso Furtado. O Aristides vai passar direitinho, né, as informações para todos, aqueles que forem ter as aulas aí. E também agradecer ao professor Honorato aí pela condução, né, pelos seminários, pela escolha aí acertada aí dos palestrantes, né? Então, acho que basicamente é isso, Honorato. Eu não sei se eu tiver esquecido de alguma coisa, você pode me lembrar aí, corrigir, né? Se não, é isso aí. Você está sem som, tá, Honorato? Eu abro a palavra para alguém que queira falar mais alguma coisa. Eu vi que meu computador está descarregando, então eu tenho que carregar aqui. Quando o Honorato falou como faz para aprender, né, essas pessoas, né, que são inteligentes, de poder econômico, né, e quando prende, né, eles não ficam, como a Eliette falou, né, eles não vão nem presos, né, quando presos ficam um tempo muito curto, né. Pessoal, então eu vou encerrar, tá bom? Mais uma vez agradecer, Eliette. Depois eu te mando uma declaraçãozinha, era para te mandar agora no chat, mas não sei nem se você teria acesso, mas eu depois te mando uma declaração. Pessoal, quem quiser, quem tiver interesse em receber alguma declaração de participação, eu vou pedir para... A Lídia levantou a mãozinha aqui dela. Ah, alguém levantou a mão? Ah, Lídia. Bateu palma, Maria Inês. Ah, tá. Não, todos nós batemos, né? Mas eu vou dizer eu gostaria de encerrar dizendo que quem quiser receber uma declaração, é só mandar um e-mail, né? Eu não sei se vocês vão ter acesso ao chat, mas eu, de toda forma, vou digitar. É Luiz Honorato, né? Que é Luiz com Z Honorato com H, @unb.br. Está no chat. Não sei se todos têm acesso ao chat para ver. Manda um e-mail para mim, tá bom? Pedindo uma declaração de participação e eu terei o enorme prazer. E aí você informa nome, CPF, informações básicas, eu terei o enorme prazer de oferecer. Pessoal, mais uma vez, obrigado, tá bom? Eu vou, então, encerrar o nosso evento. Eu posso me despedir rapidinho? Claro, perdão, eu devia ter perguntado isso. Obrigada, Luiz, pela oportunidade. E eu estou vendo aqui que o pessoal lá do DENIT está aqui em peso. Eu agradeço muito aí a participação. Tomara que tenha somado para as nossas atividades. E estou à disposição de vocês aí, lá e onde vocês precisarem. Tá sem som, Honorato. Você esquece. Tá sem som. É verdade. Agora estou, né? Pessoal, mais uma vez, obrigado a todos. Olha, na sexta-feira teremos um novo seminário PPGP, né? Eu vou divulgar novamente o link. Dessa vez é sobre sistemas de informações, tá certo? Com o professor Tiago, me foge o sobrenome dele agora, que é um dos diretores lá do IBICT, né? Do Instituto Brasileiro de Informação, de Ciência da Informação. E na próxima semana, na sexta-feira também, nós teremos a aula inaugural do PPGP com a professora Andréa Cabelo. Esta deverá acontecer na sala, no auditório verde ou azul, eu sempre confundo verde com azul, da FACE, né, da Faculdade de Contabilidade e Economia da Universidade de Brasília. Pessoal, enorme prazer tê-los aqui, agradeço a presença de todos. Eliette, mais uma vez, muito obrigado. Obrigada. Esperamos vocês nos próximos eventos e seminários do PPGP, tá bom? Tchau, pessoal. Obrigado, prazer, Eliette. Obrigado. Tchau, gente. Valeu, boa noite.